Absorvedor de energia é um elemento com função de limitar a força de impacto transmitida ao trabalhador pela dissipação da energia cinética. Análise de risco, avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle. Ancoragem estrutural. Elemento fixado de forma permanente na estrutura, no qual um dispositivo de ancoragem ou um equipamento de proteção individual pode ser conectado. Atividades rotineiras são atividades habituais, independente da frequência, que fazem parte do processo de trabalho da empresa. Avaliação de conformidade. Demonstração de que os requisitos especificados em norma técnica relativos a um produto, processo, sistema, pessoas são atendidos. Certificação, atestação por organismo de avaliação de conformidade relativa a produtos, processos, sistemas ou pessoas de que o atendimento aos requisitos especificados em norma técnica foi demonstrado. Certificado. E foi submetido à certificação. Cinturão de segurança tipo paraquedista, equipamento de proteção individual utilizado para trabalhos em altura onde haja risco de queda, constituído de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e em volta nas coxas. Condições impeditivas, situações que impedem a realização ou continuidade do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. Dispositivo de ancoragem, dispositivo removível da estrutura, projetado para utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra a queda, cujos elementos incorporam um ou mais pontos de ancoragem fixos ou móveis. Distância de frenagem, distância percorrida durante a atuação do sistema de absorção de energia, normalmente compreendida entre o início da frenagem e o término da queda. Distância de queda livre, distância compreendida entre o início da queda e o início da retenção. Elemento de engate, elemento de um cinturão de segurança para conexão de um elemento de ligação. Elemento de engate para retenção de quedas, elemento de engate projetado para suportar força de impacto de retenção de quedas, localizado na região dorsal ou peitoral. Elemento de fixação, elemento destinado a fixar componentes do sistema de ancoragem entre si. Elemento de ligação, elemento com a função de conectar o cinturão de segurança ao sistema de ancoragem, podendo incorporar um absorvedor de energia. Também chamado de componente de união. Equipamentos auxiliares. Equipamentos utilizados nos trabalhos de acesso por corda que completam o cinturão tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas e corda, tais como conectores, bloqueadores, anéis de cintas têxteis, polias, descensores ou ascensores. Estrutura. Estrutura artificial ou natural utilizada para integrar o sistema de ancoragem, com capacidade de resistir aos esforços desse sistema. Extensor. Componente ou elemento de conexão de um trava-quedas deslizante guiado. Fator de queda, razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Força de impacto, força dinâmica gerada pela frenagem de um trabalhador durante a retenção de uma queda. Força máxima aplicável, maior força que pode ser aplicada em um elemento de um sistema de ancoragem. Influências externas, variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção das medidas de proteção, para a segurança das pessoas, cujo controle não é possível implementar de forma antecipada. Operação assistida, atividade realizada sob supervisão permanente de profissional com conhecimentos para avaliar os riscos das atividades e implantar medidas para controlar, minimizar ou neutralizar tais riscos. Permissão de trabalho, documento escrito contendo conjunto de medidas de controle, visando ao desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. Ponto de ancoragem, parte integrante de um sistema de ancoragem onde o equipamento de proteção individual é conectado. Profissional legalmente habilitado, trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.
riscos adicionais. Todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos existentes no trabalho em altura, específicos de cada ambiente ou atividade que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. Sistema de acesso por cordas. Sistema de trabalho em que são utilizadas cordas como meio de acesso e como proteção contra quedas. Sistema de posicionamento no trabalho. Sistema de trabalho configurado para permitir que o trabalhador permaneça posicionado no local de trabalho, total ou parcialmente suspenso, sem uso das mãos. Sistema de proteção contra quedas. Sistema destinado a eliminar o risco de queda dos trabalhadores ou a minimizar as consequências da queda. Sistema de restrição de movimentação. Sistema que limita a movimentação de modo que o trabalhador não fique exposto a risco de queda. Sistema de retenção de queda. Sistema que não evita a queda, mas a interrompe depois de iniciada, reduzindo as suas consequências. Suspensão inerte. Situação em que um trabalhador permanece suspenso pelo sistema de segurança, até o momento do socorro. Talabarte. Dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar e ou limitar a movimentação do trabalhador. Trabalhador qualificado, trabalhador que comprove conclusão de curso específico para sua atividade em instituição reconhecida pelo sistema oficial de ensino. Trava-queda, dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, quando conectado com cinturão de segurança para proteção contra quedas. Zona livre de queda, ZLQ, região compreendida entre o ponto de ancoragem e o obstáculo inferior mais próximo contra o qual o trabalhador possa colidir em caso de queda, tal como o nível do chão ou piso inferior. Compartilhe com seus amigos. Segue Norte e você, sempre juntos.